Olá pessoal, apresentando o NK620, coletor de vibrações e balanceador dinâmico, ligando o instrumento, toque na tela, acessando o menu principal. Vamos demonstrar o procedimento de balanceamento de 2 planos, acessando a função. Nos pergunta se desejamos apagar os valores anteriores. Eu vou clicar em sim, nesse caso. E o procedimento é realizar a medida sem massa inicialmente, depois coloco um peso de teste no plano 1, um peso de teste no plano 2 e o refino pós-correção. Então, vou colocar o motor aqui para girar, fazer o procedimento inicial, medida sem massa, rotação estável, medir. O instrumento mostra para a gente o nível de vibração de cada plano, plano 1, plano 2, com seus ângulos de fase respectivos, valores estáveis. Para frente, próximo procedimento, medida de massa de teste no plano 1. Então, o equipamento, eu desligo o giro do equipamento, vou colocar uma massa de teste no plano 1, no caso aqui, plano 1 da direita, plano 2 da esquerda. Colocando essa massa de teste, eu posso colocar a massa de teste em qualquer ponto. O ponto que nós definirmos é o ponto 0. Nesse caso eu estou definindo nessa marca, temos uma referência visual. Colocou o peso, coloca o equipamento para girar novamente. Estabilizou a rotação. Medir. A massa de teste colocada causou uma interferência considerável no plano 1, aumentando o nível de vibração. Plano 2, de forma estável também. Valores estáveis. Próxima etapa, massa de teste no plano 2. Então, desligamos o giro da máquina. Trocar o lado da massa de teste. Então, nós vamos remover a massa de teste do plano 1. Nós retiramos a massa de teste do plano 1 e passamos para o plano 2, mantendo o mesmo alinhamento. Temos o mesmo zero, o ponto 0 dos dois lados. Tá? Então, colocando a massa de teste no plano 2, coloco o equipamento para girar novamente na máquina, ó. Rotação estabilizou, medir, e nós podemos ver os níveis de vibração tendo alteração, tanto em amplitude como os ângulos de fase. Feito o término dessa medida, no caso estáveis, né? Para frente, nós temos o resultado de correção de cada lado, do plano 1 e do plano 2. Podemos já desligar o giro da máquina e efetuar as respectivas correções. No plano 1 ele está pedindo 59,9%, 60% da massa de teste utilizada. Vou colocar um pezinho então, no caso, parafuso menor. No plano 1, no ângulo de 158 graus, 160 graus. Né? No caso aqui o plano 1, ponto 0, onde nós definimos o ponto 0 na fita, eu vou colocar esse peso no furo 16. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Eu tenho 36 furos. Então o furo 16 é o furo que surge o ângulo de 160 graus, aproximadamente. O procedimento corretivo é contando o ângulo sempre no sentido contrário do giro. Então, o equipamento está girando nesse sentido, o ângulo eu conto ao contrário. Então, deu 160 graus nesse ponto, ok? No plano 2, ele está pedindo 78%, quase 80% da massa de teste utilizada, porém no ângulo de 304 graus. Né? No plano 2,
como a massa de teste foi utilizada aqui por último, a massa de teste ela é sempre removida, tá? Que ela foi usada somente para causar uma interferência e criar o ponto zero. E estou pegando um parafuso menor que a massa de teste, está pedindo ali 80% aproximadamente, no ângulo de 300 graus. Mesma coisa, vou contar o ângulo no sentido contrário do giro, chegando ao ângulo de 300 graus. No caso, estou colocando no ângulo 30, que é o ângulo no furo 30, que é o furo que representa os 300 graus. Posso colocar para girar, os pesos estão colocados de forma bem aproximada aí nos pontos indicados e o valor de massa também. Então nós podemos ir para o refinamento. Refinamento, eu clico em refinar, medir, e após essa primeira correção nós conseguimos perceber uma boa melhora no nível de vibração no plano 1 e no plano 2, né? Valores estáveis. Para frente nós temos um novo resultado, pedindo no plano 1 10% da massa no ângulo 17 e no plano 2 22% no ângulo 44. O procedimento de refinamento, eu paro o giro do equipamento. Por exemplo, no plano 2, ele pede 22% da massa de teste inicial. Qual que foi a nossa massa de teste inicial? O parafuso maior. 22% desse parafuso, eu vou utilizar aqui um grampinho, um valor bem leve, né? Então eu vou colocar nesse ângulo de 44 graus e refazer a medida. Ângulo de 44 graus, utilizando sempre a nossa marca de referência. No furo de número 4, gera 40 graus, no caso do plano 2. Só fiz a correção somente no plano 2, pois o plano 1 estava com valor de vibração bem baixo. Para apresentar a função de refinamento, então após esse resultado apresentado, eu clico novamente em refinar, clico em medir e temos uma melhora no nível de vibração no plano 1 e no plano 2. Esse balanceamento é um procedimento bem tranquilo. Atingiu o nível de vibração aceitável, eu posso colocar para frente. Ele sempre vai dar um resultado de correção no refinamento, porém considero já encerrado esse balanceamento. Um duplo clique no botão de ligar o instrumento, eu tenho acesso ao menu principal. Posso verificar, por exemplo, o nível de vibração em velocidade no plano 1. Ok? Voltando, acesso ao menu principal, ao menu de medidas. Voltando mais um, menu principal. Então está apresentado o procedimento de balanceamento de 2 planos do NK 620. É isso aí, pessoal.